Link depois. Então, tá gravando. Então, vamos lá, né? Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro encontro do curso de preparação para o templo. O objetivo principal desse curso é nós conversarmos sobre os temas que são importantes e significativos para a gente poder ter uma experiência diferenciada quando a gente frequenta o templo, né? Ou também para aquelas pessoas que estão ainda se preparando, né, para entrar no templo. Mas principalmente para que vocês possam ser multiplicadores do que a gente vai falar aqui hoje um pouco, né? A ideia é que o curso eu não sei se vocês sabem, se vocês já tiveram, né, a oportunidade de participar de um curso de preparação para o templo, mas o curso de preparação para o templo ele tem que acontecer o ano inteiro nas unidades. Ele é um curso onde a turma não pode ser muito grande, ela tem que ter, no máximo, 7 pessoas, para que o professor consiga ministrar essas aulas de uma maneira muito objetiva, né? E seja bem intimista. Com uma turma menor, isso é mais fácil de fazer, né? Consegue conversar, debater, tirar dúvidas e etc., né? E atender melhor os alunos. E esse curso, ele é indicado para todas as pessoas, que não importa se elas estão se preparando para entrar no templo, se elas já frequentam há mais de 20 anos no templo, se é líder, se não é líder, não importa. Esse curso ele tem que ser feito uma vez por ano. É importante que seja feita essa renovação, né, do curso de preparação para o templo, e até mesmo porque o curso ele tem um esqueleto, né? Esse curso tem um planejamento, que é no manual, mas ele também dá abertura a atualizar algumas coisas que precisam ser atualizadas, né? Então, por exemplo, alguém que fez o curso de preparação para o templo há 3 anos atrás, não tinha que aprender a fazer agendamentos de ordenanças no templo pela internet. Agora precisa. E isso a gente precisa ensinar dentro de um curso que está preparando a pessoa para frequentar o templo, né? Para que ela possa. Esse curso é importante para preparar as pessoas para serem autossuficientes como frequentadores do templo. Tá? Então, isso é extremamente importante que a gente se lembre, né? Então, quando a gente terminar esse curso, né, eu espero que o nosso principal objetivo, o principal propósito aqui é que vocês sejam multiplicadores nas unidades de vocês, né? E estudem também individualmente e se preparem doutrinariamente e também frequentando o templo, né? Para que vocês possam ensinar outras pessoas a mesma coisa. Nós não precisamos esperar o bispo chamar a gente, né, para fazer esse curso, para ministrar esse curso. Nós podemos ministrar esse curso na casa dos irmãos, por exemplo, né? Se eu se eu sou ministradora de uma irmã que está se preparando para ir para o templo, ou que há muitos anos não vai ao templo, eu posso convidar ela para estudar o manual de preparação para o templo juntas, nós duas juntas, online ou de forma presencial através de visitas na casa dela, por exemplo. Então, nós não precisamos esperar que o curso seja organizado na unidade. Eu posso multiplicar o meu conhecimento, ou eu posso convidar as pessoas para estudarem junto comigo os tópicos do curso, tá? Por isso que ele está lá liberado para todo mundo. Não é só o professor que tem acesso ao manual. Todos nós temos acesso ao manual lá na Biblioteca do Evangelho. Eu até coloquei lá na descrição do grupo, eu coloquei o link do manual do aluno, né? Mas tem o manual do professor também, que é o branquinho. Então, tem o manual do professor e o manual do aluno. O manual do aluno é uma cartilha com alguns textos somente, né? E o manual do professor, ele dá uma linha mais ou menos de como a gente vai seguir aí o estudo nas aulas, beleza? Então, é isso. Então, é esse o nosso propósito. Para quem não me conhece, meu nome é Karen Andrade. Essa é uma iniciativa individual, né, minha, e lá do canal, do Instagram, de poder criar esse hábito de estudarmos juntos o curso de preparação para o templo. Eu sou frequentadora do templo assídua, eu frequento de 2 a 3 vezes na semana o templo de Brasília,
Eu sou oficiante há mais de 20 anos, fui oficiante em São Paulo, depois em Campinas e agora no Templo de Brasília, e sou membro da igreja há mais de 30 anos. Então, já tive alguns chamados em ala, em estaca, enfim, né? Mas o meu chamado que mais durou foi o chamado em Tempo e História da Família, né? Tive vários chamados dentro dessa área e hoje, atualmente, eu sou assessora de Tempo e História da Família da área Brasil e sou responsável, junto com o meu marido, é um chamado de casal, nós somos responsáveis pela mesma área da Missão Brasília. Então, nós somos responsáveis pelo treinamento, né, da liderança, no que concerne templo e tudo que concerne templo e o trabalho de história da família, tá bom? Então, essa sou eu. Muito prazer. Espero que a gente possa ter momentos bem descontraídos e legais por aqui, tá? É, então, vamos iniciar a nossa aula. Eu gostaria de perguntar se alguém quer se candidatar para fazer a primeira oração. Só não posso porque eu estou dirigindo, mas passar Eu a chance para posso, irmã. Eu posso. Pode fazer, então. Obrigada. Bondoso e amado Pai Celestial, Senhor nosso Deus, somos imensamente gratos a Ti por esse dia de vida que nos dá. Agradecemos-te pela disposição da irmã Karen em nos treinar, nos orientar sobre o templo e a história da família. Agradecemos por ter o conhecimento de Teu Evangelho, agradecemos-te pela companhia de Teu Santo Espírito. Pedimos humildemente, Senhor, que o Espírito Santo possa estar presente durante essa aula, que possamos ser edificados. É essa oração que fazemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigada, Lídia, né? Muito obrigada, Isso, Lídia. de nada. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O que vocês estão enxergando aí na tela de vocês? Vocês estão me enxergando? Está enxergando a apresentação e mais o meu vídeo pequeno ou só a apresentação? A apresentação e o vídeo, e você? Beleza. Perfeito, então. Então, vamos lá. Esse, então, é o curso de preparação para o templo, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o primeiro, os dois, na verdade, nós vamos falar sobre os dois primeiros tópicos, tá bom? Que é um pouquinho sobre o que nós aprendemos dentro do templo e como nós devemos, e o que é necessário para a gente se preparar para entrar no templo. Então, eu queria pedir para a Leide ler para mim essa primeira citação aqui. Você consegue, Leide? Para mim está aparecendo a capa, curso de preparação para o templo. Agora, foi? Sim. O presidente Gordon B. Hinckley disse que o templo torna-se uma escola de instrução nas sublimes e sagradas coisas de Deus. Aqui é delineado o plano de um pai amoroso em benefício de seus filhos de todas as gerações. Aqui é emboscada a odisseia da jornada eterna do homem, desde a Esboçada, né? existência... Oi, desculpa. Desculpa. Aqui é esboçada, é porque não tem cedilha Tá. essa letra. Aqui é esboçada a odisseia da jornada eterna do homem, desde a existência pré-mortal, passando por esta vida e prosseguindo para a vida futura. Grandes verdades fundamentais são ensinadas com clareza e simplicidade, podendo ser entendidas por todos. Essa citação, ela é uma citação de um discurso que o presidente Gordon B. Hinckley fez no dia que que eles anunciaram o Templo de Salt Lake, né, que é a reforma do Templo de Salt Lake. E dessas palavras que ele disse aí, o que mais chamou a atenção de vocês aqui, nessa citação? O que mais chamou a atenção de vocês? Porque ele está falando aqui sobre o que nós vamos fazer no templo, né? O que você vai encontrar quando você vai no templo.
E de tudo que ele falou, o que mais chamou a atenção de vocês? Se alguém quiser. Eu sempre gosto de pensar sobre a simplicidade, né? Realmente é muito claro o que a gente aprende dentro do templo. E é uma simplicidade celestial. Mas, mesmo que é uma simplicidade, só é compreensível se a gente usar muito o lado espiritual para tentar se conectar com esta simplicidade. Porque senão a gente acaba complicando onde não existe complicação. Então é meio assim, essa simplicidade, meio que isso. E interessante que eu não sei se vocês já se depararam com isso, né? Mas geralmente a primeira coisa que as pessoas querem saber é o que vocês fazem dentro do templo. Às vezes elas até criam, se quando uma pessoa que é nova, né? Todo mundo aqui já foi ao templo, né? Já frequenta o templo aqui. Até esqueci de perguntar isso, desculpa. Tem alguém que está se preparando ainda para entrar no templo daqui, que está aqui na sala agora? Não, né? Então todo mundo aqui frequenta o templo já. Então, quando a gente está aquelas pessoas que ainda não foram ao templo, se ela não. Maria, você não foi ainda? Não, não foi. Ah, e você é de onde? Patos de Minas. Beleza. Seja bem-vinda, viu, Maria? Qualquer dúvida, Maria, você levante a mão. Não precisa levantar a mão, na verdade. É só abrir o áudio e perguntar, tá bom? Qualquer um de vocês. Beleza? Então, assim, quando a gente está se preparando para o tempo, a gente tem que realmente se preparar, principalmente de forma doutrinária, porque às vezes a gente pode criar uma expectativa do templo que não vai ser atendida. E essa expectativa geralmente é de coisas complicadas. Então a gente acha que se a gente não se prepara direito, a gente acha que dentro do templo vai encontrar os grandes segredos da vida, um segredo que o mundo não sabe, algo que é espetacular, é algo que é, enfim, um conhecimento, né? Enfim, do mapa do tesouro, aonde que tu vai encontrar. Mas não é desse jeito, né? Embora tudo que tu vai encontrar lá dentro seja algo extremamente entesourável, né? Não é espetaculoso. É simples, como a Leide falou. É absurdamente simples. É tão simples que se você não estiver bem preparado para entender que você vai ver lá dentro algo simples, você não acredita. Pode ser que você não acredite que seja tão simples assim, né? Então, o Senhor, o templo, né? Ele é uma casa de aprendizado. Lá dentro, nós vamos aprender a viver na exaltação. É isso. E as palavras do presidente Yang é exatamente isso. Peraí, do presidente Yang não, foi do presidente Gordon B. Hinckley, foi exatamente isso que ele falou, né? Ele falou que dentro do templo você vai entender toda a odisseia da jornada eterna do homem, desde a existência pré-mortal até a vida mortal e o futuro, que é a próxima vida, a vida eterna, né? Você vai compreender tudo isso em pequenas linhas, em pequenas palavras, em poucos minutos, né? E você vai esse conhecimento ele vai se aprimorando na medida que você continuar indo ao templo, porque o aprendizado que acontece lá acontece através do Espírito. O Espírito é que te ensina lá dentro. Todas as coisas que você aprender lá dentro do templo, você vai aprender através do Espírito. Alguns insights que você vai ter, algumas ideias que você vai ter, até mesmo para a sua própria vida, né? Para você trilhar, qual vai ser o próximo passo que eu vou dar, se eu devo escolher aquilo ou aquilo outro, qual decisão eu devo tomar, e etc., né? Ou
perguntas básicas que nós fazemos em nossas vidas diariamente, né? Por que que eu estou passando por isso? Por que comigo? Né? Todas essas perguntas, elas são respondidas lá dentro, né? E esse conhecimento é um conhecimento que vem através de revelação. Então, o que você vai aprender lá dentro é a jornada da humanidade e o resto você vai aprender de acordo com a sua necessidade individual. Então, a frequência, por isso que a frequência ao templo ela é tão importante, porque você aprende de acordo com o momento da sua vida e você aprende aquilo que você precisa naquele momento. Se você não precisa aprender aquilo, você não vai aprender. Então, não adianta você perguntar, porque o Senhor ele só nos ensina aquilo que nós precisamos aprender para seguir a nossa vida mortal e poder fazer boas escolhas, né? Esse é a grande cartada de entender, né? É a virada de chave aí para quem está indo para o templo, né? O que que você está indo fazer no templo? Você está indo para o templo para ser investida de um poder que vai te ajudar a caminhar por essa vida mortal e chegar na vida eterna. Então, o grande desafio hoje é esse, né? É caminhar nessa vida mortal de forma que eu consiga voltar para Deus. Só que como que eu vou fazer isso se eu tô cega? Né? Passou o véu por mim, eu não lembro de nada, eu não sei de nada, eu vivo totalmente pela fé. Como que eu vou fazer para fazer as escolhas que eu preciso fazer e saber e ter certeza de que as escolhas que eu estou fazendo vão me levar de volta para o Pai Celestial? Como que eu vou saber? Através do conhecimento que eu recebo dentro do templo, por frequentar o templo. Então, esse é o grande tesouro que você vai encontrar dentro do templo. Você vai receber poder para caminhar por essa vida mortal de forma a conseguir retornar para Deus. Por isso que nós vamos ao templo e retornamos muitas vezes depois, durante toda a nossa vida. Quanto mais vezes nós pudermos ir ao templo, melhor vai ser para nós. Mais nós vamos aprender, mais bênçãos nós vamos receber, tá? Depois nós temos essa outra citação do Brigham Young. Quem pode ler para a gente? A Lídia pode ler, Lídia? Posso sim. Antes. Presidente Brigham Young ensinou que a ordenança do templo, denominada investidura, fornece instruções necessárias para a vida eterna. Sua investidura é receber todas as ordenanças na casa do Senhor, que são necessárias para que possam, depois de haverem deixado esta vida, caminhar de volta à presença de Deus. E aí, Lídia, o que vem na tua mente quando tu lê isso aí? A importância, né, que a investidura é uma preparação para a nossa volta ao nosso lar celestial, né? Nós precisamos receber todas as ordenanças lá dentro do templo para estarmos preparados para voltar à presença de Deus. Exatamente. Olha, e aí pensa comigo, né? Todos vocês aí, pensem comigo, assim. Quando as pessoas perguntam quando a gente se faz a pergunta, né? Qual deve ser a minha frequência, a frequência ao templo, né? Quantas vezes eu devo ir por mês, por semana, por ano, etc, né? Como que deve ser o meu envolvimento com o templo? E depois que a gente lê essa citação, qual é o que a gente tira dessa citação para poder fazer essa escolha de qual vai ser a minha frequência, de como vai ser a minha frequência ao tempo? Eu acho que muda a nossa perspectiva, né? Eu penso assim, além dessa preparação, né, que nós adquirimos lá dentro do templo para voltar à presença de Deus, depois que você começa a fazer a sua história da família, se envolve com seus antepassados, né, cria aquele laço de amor. Pelo menos, eu sinto pressa absoluta em estar dentro do templo para fazer as ordenanças para os meus entes queridos, sabe? Eu fico pensando assim,
Eu preciso estar lá, né? E se eu morrer a qualquer momento, né? Como que fica? Eles precisam de mim. Então, quando a gente amadurece um pouquinho a nossa intimidade com os nossos entes falecidos, né? Os nossos entes queridos, pelo menos eu falo por mim, eu tenho aquela necessidade constante em estar dentro do templo para fazer as ordenanças por eles. E vendo, né, e através dessa citação, pude perceber também da importância de nos preparar para voltar à presença de Deus, né? Exatamente, né? E aí, já que eu quero voltar para Deus, e a gente tem uma urgência em salvar os nossos antepassados, né? E até em salvar a nossa própria alma, e eu sei que lá dentro é o local onde eu vou me preparar para isso, não existe outro lugar, é só lá dentro, eu preciso ir o máximo que eu posso. Eu preciso me esforçar e me sacrificar o máximo que eu posso para estar lá dentro do templo, né? Porque quanto mais eu tiver, mais eu aprendo. Quanto mais eu trabalho, mais abençoada eu sou. Quanto mais antepassados eu salvo, mais progresso espiritual eu recebo. Então, isso que Claro. você falou de salvar os meus antepassados, essa urgência, esse sentimento de urgência, ele vem porque o teu espírito sabe que o teu progresso espiritual vem através do progresso espiritual dos teus antepassados. E eles só vão poder progredir se você fizer o trabalho por eles, porque neste momento eles não podem fazer as ordenanças por eles. O progresso deles está travado. Eles recebem, né, as mensagens lá no mundo espiritual, e quando eles têm que dar o próximo passo de progresso, que é o batismo, eles não podem, eles ficam travados. Então, eles não conseguem progredir espiritualmente porque eles dependem de nós aqui, que temos um corpo e que precisamos fazer esse trabalho. E aí, quando nós realizamos esse trabalho, eles progridem e nós progredimos através do progresso deles também. É igual o Pai Celestial. O Pai Celestial, ele é um Deus porque ele não para de progredir. Ele ainda progride. Como que ele progride? Através das criações dele. O nosso progresso é o progresso dele também. Por isso que ele deseja também que nós progridamos, né? Por amor a nós, mas porque ele também entende que ele progride quando a gente progride. Então, o progresso, ele não é uma coisa isolada e individual, é coletivo. A gente só progride quando outras pessoas progridem junto conosco. E no nosso caso aqui, espiritualmente falando, o nosso progresso só ocorre quando os nossos antepassados também progridem. Olha que interessante, o Senhor, ele fez com que a gente, ele ligou o progresso da gente ao progresso de outras pessoas também. Isso faz com que eu desenvolva o meu sentimento de união mesmo, de família. Porque quando a gente fala em família, a gente pensa em união, é a palavra que vem à nossa cabeça. Por quê? Porque quando nós temos um pensamento de família, a gente só é feliz quando a nossa família é feliz também, né? A gente, a gente progride quando a nossa família progride também. A gente faz festa quando a nossa família faz festa também. Então, nós só somos felizes e alcançamos o ápice da felicidade dentro da família. Por quê? Porque nós vivemos no sentido de união. Nós estamos ligados uns aos outros muito mais do que pelo sangue, mas espiritualmente pelo desejo, pelo propósito de todo mundo voltar junto para o Pai Celestial. Tem uma pessoa uma vez falou, eu não lembro quem foi, ela falou que se ela chegar no céu e não encontrar a família dela, lá não vai ser o céu para ela. E é exatamente esse o pensamento que nós temos que ter. Se eu chegar lá no céu e não for recebida pelos meus avós, pelos meus bisavós, pelos meus tataravós, pelos meus primos, por todos que vieram antes de mim e por todos os meus contemporâneos também, se não tiverem todos lá, não vai ser o céu para mim, porque a minha família não vai estar lá. Então, o meu progresso, ele está totalmente interligado ao progresso dos meus antepassados. Por isso que nós precisamos realizar o trabalho dele e esse sentimento de urgência, ele vem devido a isso.
tá? Eu só vou progredir se eles progredirem também. E aí nós temos essa escritura aqui, João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, nessa escritura aqui, ele está testificando, né? Ele está falando quem é que nós devemos conhecer. Quem é o nosso único Deus verdadeiro, né? A quem nós devemos prestar contas? Aquele que pagou por nós. Então, o que essa escritura nos ensina a respeito do mais importante tipo de conhecimento que a gente pode adquirir durante a nossa vida? Frequentando o templo, frequentando as atividades, dentro da nossa casa, no nosso estudo individual das escrituras. Qual é o verdadeiro conhecimento que nós precisamos buscar para que nós possamos trilhar de uma forma consistente esse caminho da mortalidade e até um dia, né, finalmente, voltar a Deus? Conhecer Conhecer a... aquele que... Desculpa, pode falar. Imagina. Acho que eu ia falar o que você começou a falar. Pode terminar. Não, eu ia comentar que conhecer aquele a quem nós professamos e dizemos que amamos, né? Salvador. Exatamente. Esse é o verdadeiro conhecimento. Eu preciso conhecer Jesus Cristo intimamente. Esse é um conhecimento que vocês só vão, nós, né? Vou me colocar dentro, né? Nós só vamos adquirir esse conhecimento através das nossas experiências diárias durante toda a nossa vida, só nos momentos de maiores dificuldades e de dores é que nós vamos realmente sentir a presença de Deus em nossa vida. E somando, né, essas experiências de dificuldade, de desafio, de sacrifício, de dor, de busca de conhecimento através do estudo das escrituras e de frequência ao templo, é que nós vamos conhecer realmente quem é Jesus Cristo, né? Porque a partir do momento que eu faço escolhas em que eu estou agindo de acordo com a minha fé, eu estou me tornando um pouco como ele é. E é esse o grande objetivo, né? Nessa vida, eu preciso desenvolver atributos. Nessa vida, a gente não vai ser igual a Jesus Cristo, mas a gente vai aqui começar a desenvolver os atributos para sermos iguais a Ele no futuro. Né? Então, nós não vamos alcançar a perfeição nessa vida, mas é nessa vida, não é em outra, que nós desenvolvemos os atributos de Jesus Cristo, tá? Porque é aqui que eu vou, de fato, tomar decisões que vão me levar para próximo dele, porque eu tomei essa decisão. Ou seja, eu usei o meu livre-arbítrio. Eu preciso mostrar para Deus que mesmo nas situações mais dolorosas da minha vida, as situações mais incompreensíveis da minha vida, eu ainda assim vou escolher ele. É por isso que a gente está aqui nessa terra. Porque eu preciso escolher ele mesmo quando ninguém escolhe. Eu ainda vou escolher. E é por isso que a gente está aqui hoje. Eu queria fazer Pode um falar. comentário, mas um comentário pessoal meu. Ouvindo você falar e, assim, aí eu perdi eu perdi o que eu ia falar, daqui a pouco eu lembro. Tá, beleza. Perdão. Vou continuando, então. Aí, se tu lembrar, tu só fala, tá? Não precisa me esperar, não. Então, deixa eu ver aqui. Agora, a gente vai ler essa escritura aqui. E assim os provaremos para ver se farão todas as coisas que o Senhor, seu Deus, lhes ordenar. Foi exatamente isso que eu acabei de falar, né? Que a gente estava tá lá em Abraão 3:23, né? Então, se alguém pergunta para mim, né? Se alguém pergunta para vocês, para nós todos aqui, o que é que nós estamos fazendo aqui, né? Como que a gente veio parar aqui nessa terra? Essa escritura, ela explica de forma. Aí vamos voltar lá naquela primeira citação que a gente leu, que a Leide leu. Essa escritura,
ela é exatamente uma prova daquela citação, que o Senhor, ele é muito simples em todas as coisas. Se você quer saber por que que você veio para essa terra, nessa família, nessas condições, nessa época da história do mundo, você só precisa ler essa escritura. Essa escritura é a resposta. Então, quando vocês tiverem dúvidas do porquê, é só ler essa escritura. E assim os provaremos para ver se farão todas as coisas que o Senhor, seu Deus, lhes ordenar. Então, não tem outra resposta. Toda vez que nós tivermos dúvidas do porquê nós estamos passando por dificuldades, a resposta é essa, porque nós precisamos passar por isso. O Senhor nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. Ele sabe do que eu preciso. Ele sabe do que a Karen precisa, do que a Maria das Graças precisa, do que a Lídia precisa, do que a Leide. Ele sabe, ele nos conhece pelo nome. Ele sabe o que eu preciso, ele sabe pelas dificuldades que eu preciso passar para demonstrar para ele que eu amo ele. E as dificuldades que eu preciso passar não são as mesmas da Leide, não são as mesmas da Maria, que não são as mesmas da Lídia. Então, olha a importância de desenvolvermos um estudo individual, um testemunho individual e um relacionamento individual com Deus. A igreja, ela só vai me ajudar a ter uma disciplina, né, de estudo, de adoração, ela me ajuda com as ordenanças, né, os convênios que eu faço com o Senhor, que precisam ser feitos dentro da igreja, por conta da autoridade do sacerdócio e tudo mais, mas o meu relacionamento de verdade, ele é desenvolvido dentro de casa, dentro do meu quarto, naqueles momentos em que eu vou para o banho, me ajoelho e me desmancho em lágrimas, porque eu estou sofrendo. E eu busco ele, e é lá que ele vai estar. É naquele momento que ele vai estar. Então, e não tem problema chorar, não tem problema a gente achar que não vai dar conta, né? Isso não tem problema. A gente pode buscar ele em todos os momentos. Ele nos prometeu isso. Quando ele nos mandou para cá, quando ele mostrou como é que seria tudo, ele falou: vai que vai dar certo, é só tu confiar em mim. E a gente precisa fazer isso hoje aqui, né? Por isso que nós vivemos pela fé, exatamente por conta dessa escritura, porque nós viemos para cá para sermos provados, para ver se a gente vai fazer todas as coisas que o Senhor, nosso Deus, vai nos ordenar. Então, é muito simples o que o Senhor deseja de nós. Ele só deseja que a gente faça o que ele determina para a gente poder voltar. É como se fosse um checklist de compras. Eu preciso fazer tudo. Se eu fizer tudo, eu vou ser salva. Se eu não fizer, eu não vou ser. É muito simples. Tá? E esse checklist, né, que a gente está falando, a gente tem um nome para ele, né? É o plano de salvação, é o plano de redenção, é o plano de alegria. Tem vários nomes, né? Nas escrituras a gente encontra vários nomes diferentes para o plano do Senhor para nós, para a humanidade, né? Então, esse plano, ele é um plano muito simples, né? E ele é um plano que foi feito para nós, para a humanidade, mas que tem os seus pormenores. O que são esses pormenores? É a individualização de cada um. O que eu preciso para poder cumprir com o plano de Deus para mim, Karen, o que eu preciso, eu vou receber dele através de revelação. E essa revelação, ela acontece quando eu estou conectada com Deus, quando eu estou desenvolvendo o meu relacionamento individual e íntimo com Ele. É só eu com Ele. Eu tenho esse direito de me comunicar com Ele, de me relacionar com Ele e de me sentir tão próxima dele que eu posso perguntar e conversar com ele a qualquer momento. E dentro do plano de redenção, ao mesmo tempo que ele é um plano para toda a humanidade, ele é um plano para mim também, para mim individualmente, que vai me ajudar a voltar a viver com ele, tá? Então,
nós precisamos desenvolver esse relacionamento íntimo com Deus. A gente precisa ser íntima dele, com Deus, com Jesus Cristo. E a gente consegue isso quando a gente passa a frequentar o templo e começa a ir e vai, e sempre se esforça para que cada visita que eu faço ao templo, cada ida que eu vou ao templo, cada ordenança que eu realizo lá, seja significativa, né? Seja sentida mesmo dentro do meu coração e realmente seja algo que vai fazer diferença na minha vida, certo? E ela deve fazer de fato, porque a gente já viu, né? Que o que eu faço dentro do templo é para me ajudar aqui fora. O que eu recebo dentro do templo é para me ajudar aqui fora. Então, quando eu venho aqui para fora, eu tô só eu, Deus e o Espírito Santo. Então, eu preciso fazer boas escolhas. Só que como que eu vou fazer essas boas escolhas? Com a ajuda deles. Que eu vou Como estar sem... Desculpa ter cortado. Não, pode falar. Eu não achei o botãozinho de levantar a mão, né, no Zoom. No Zoom não tem? Não, pode falar, fica tranquilo. Ah, não, eu ia comentar como o profeta falou, né? Nós somos investidos quando vamos lá. E quando a gente vê as pessoas, infelizmente, se preparando para uma guerra, elas vão ali preparadas, né? Armadas, Sim. preparadas, acham que vão preparadas psicologicamente, que infelizmente uma guerra, né, traz consequências aí terríveis, mas vão preparadas emocionalmente, vão preparadas de armas, e assim a gente sai do templo também, só que isso muitas vezes é espiritual. Muitas vezes não, é espiritual, porque e o Senhor nos livra de cada situação que a gente não faz nem ideia. Que tá ali, Sim. né? Os anjos estão ali cuidando da gente, o Espírito tá ali, e a gente tá com aquele investimento, aquele revestimento, e a gente tá assim, coberto com aquela celestialidade que até o mal passa longe quando a gente vai pro templo. Sim. Exatamente, é isso aí mesmo. É literalmente investida do poder do alto, né? E a gente sai de lá, a gente pelo menos deve entender isso, né? Que a gente sai de lá investida do poder do alto, né? E esse poder é o poder que vai me ajudar a seguir em frente, né? A escolher ele sempre, em todos os momentos, em todas as coisas, em todos os lugares. Ser realmente testemunha dele, né? E as escolhas que eu faço aqui fora vai fortalecer esse meu desejo ou vai enfraquecer. Vai depender das minhas escolhas. Tudo depende das nossas escolhas sempre. Não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. Então, se perguntam para vocês, né? Sobre o plano do Senhor, qual é o plano do Senhor para nós, para a nossa humanidade, para a humanidade toda, né? O plano ele tem basicamente quatro passos principais, né? Eu coloquei aqui algumas escrituras, eu vou colocar lá no grupo todas as escrituras, tá? E aí depois vocês vão ler elas uma a uma, e aí na próxima aula, antes de começar a aula, a gente vai falar, eu vou querer que vocês falem um pouquinho sobre as escrituras que vocês leram e o entendimento que vocês tiveram das escrituras que vocês leram, tá bom? E aí aqui eu só vou fazer uns comentários. Então, essas escrituras que nós temos aqui em Romanos, que é no Novo Testamento, Abraão, Moisés e segundo Nefe, elas vão falar um pouquinho sobre a nossa vida pré-mortal, tá? Então, o plano do Senhor, ele começa na vida pré-mortal para nós. Então, nós somos criados primeiro em espírito. Então, nós somos criados em espíritos e vivíamos em espírito lá na vida pré-mortal, junto com os nossos pais espirituais, nossa família espiritual e com Deus e Jesus Cristo. Então, nós vivíamos lá no mundo pré-mortal e nós não tínhamos um corpo físico, éramos somente espírito, né? E esse espírito, ele era inocente. Ele não, por que a gente diz que ele era inocente? Porque ele não tinha passado ainda por experiências, nenhum tipo de experiência. Ele só conhecia o bem. Ele só conhecia o bom.
Deus. Ele não conhecia doença, ele não conhecia dor, ele não conhecia cansaço, ele não conhecia tristeza, nem decepção, nenhuma dessas coisas, tá? Então, nós vivíamos lá na vida pré-mortal dessa maneira. E aí o que acontece? Depois lá em Moisés, segundo NEP, Doutrina e Convênios, nós aprendemos que o Senhor, ele deu a oportunidade, né? Depois que ele criou o mundo, ele deu a oportunidade de nós recebermos esse corpo e então deixarmos a inocência para trás e adquirirmos experiência. E a única forma de adquirir essa experiência é através de receber o nosso corpo. E aí, então, ele criou o homem e a mulher, que era Adão e Eva, e criou a terra. E aí ele deu a oportunidade de Adão e Eva usarem do seu livre-arbítrio e fazerem uma escolha entre continuar lá no Jardim do Éden, do jeito que eles estavam, ou progredir e terem filhos físicos. Ou seja, permitir que os espíritos que estavam lá na pré-mortalidade viessem para essa terra recebendo um corpo através do nascimento. Foi aí que veio a queda. Então, eles comeram do fruto, né? E tiveram, então, a oportunidade de saírem, né, do Jardim do Éden, irem para a terra para poder ter uma família. Então, eles casaram, né? E começaram a ter filhos. E aí, esses filhos vieram da pré-mortalidade, que eram espíritos que receberam um corpo e começaram a nascer aqui na Terra, né? E aí, com a queda, veio, então, a morte, tá? Nessas escrituras aqui, a gente tem então, a vida mortal. Na vida mortal, nós temos a doença, nós temos o cansaço, nós temos o corpo físico, nós temos o livre-arbítrio. Tudo isso veio graças à escolha de Adão e Eva, de terem comido o fruto. Então, hoje, nós podemos ter a oportunidade de sair do mundo pré-mortal, inocentes, receber um corpo aqui, nessa vida mortal, e então colecionar experiências, para que o nosso espírito possa progredir. E, de novo, né, gente? Ninguém progride na alegria. A gente só progride na dor, na tristeza, no sacrifício e na dificuldade. Por isso que a gente tem que vir para essa terra. Por isso que o espírito lá na pré-mortalidade não progride, porque lá só alegria, lá não tem oposição. Então, quando a gente vem para a terra, a gente progride, por quê? Porque aqui tem oposição. E quando é que eu progrido? Quando eu faço boas escolhas, quando eu uso do meu livre-arbítrio. É aí que vem o progresso. E aí eu só vou usar. Quando é que eu vou mostrar que o meu livre-arbítrio ele é de verdade? Tipo assim, quando é que eu vou mostrar que eu realmente amo a Deus? Quando ele está me dando presente ou quando ele está me tirando presente? E eu continuo amando ele? Isso é uma coisa importante de se pensar, né? E aí, então, essa é a vida mortal, né? Aí, nessas escrituras aqui, então, nós temos um pouquinho sobre a morte e a ressurreição. Com a queda de Adão, veio a morte, realmente veio a morte. Mas com a ressurreição de Jesus Cristo, veio a ressurreição. O último inimigo da humanidade é a morte, né? E a morte hoje não tem mais poder sobre o nosso corpo, porque nós vamos ressuscitar, bons ou maus. Todos nós recebemos o direito de ressuscitarmos, graças ao sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Então, hoje a ressurreição é um direito de todos aqueles que apoiaram Jesus Cristo lá no conselho em que foi aprovado ele como nosso Salvador. Então, e quem aprovou ele como salvador da humanidade recebeu o direito de receber um corpo. Mesmo aqueles que foram maus durante essa vida mortal, se eles receberam um corpo, foi porque lá na pré-mortalidade eles aceitaram Jesus Cristo como seu salvador. Tá? Então, todos eles também recebem. Então, todos aqueles que receberam um corpo, toda a humanidade que recebeu um corpo, que passou por essa vida mortal, ela tem direito de ressuscitar.
E aí, o grande inimigo da humanidade, que é a morte, ela foi vencida graças ao sacrifício de Jesus Cristo, tá? E aí, lá em 1 Coríntios 15, 35, do 40 ao 42, fala assim: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol e a outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. E aí, então, aqui a gente tem, né? Depois da ressurreição, nós vamos ter um período em que nós vamos ser julgados, e depois do julgamento, nós vamos receber a nossa herança de acordo com as nossas obras. E aí, então, como é que nós vamos ressuscitar? Nós vamos ressuscitar de acordo com o corpo que nós vamos ter direito de ter graças às nossas obras. Corpos celestes, corpos terrestres, ou corpos celestes, de acordo com as nossas obras, tá? É isso que está dizendo aí nessas escrituras. E aí nós temos aí, né, os reinos de glória. E esses reinos de glória, eles são explicados, né, aqui, né, em Doutrina e Convênios, são revelações modernas, né, que explicaram perfeitamente. Aqui em Coríntios fala essa escritura que eu li para vocês, mas também só fala isso sobre as glórias, né, os reinos de glória. E aí Joseph Smith recebeu a revelação, então, mais explicadinha, mais, né, mastigadinha de como que vai ser os reinos de glória. E aí nós temos lá em Doutrina e Convênios 76, em Doutrina e Convênios de 98 até 103, nós temos a explicação de como será a ressurreição dos corpos celestes, dos terrestres e dos celestes, tá bom? E Karen, aí... Oi. por acaso, é que para mim tá pausado nessa João 17:3. Era para ficar assim mesmo? Oxe, não. Sério? Peraí. Para mim, sim. Agora, tá É, indo? agora foi pureza, agora sim, regras de fé, a vida pré-mortal, os Ixi, peraí, agora, o post-itzinhos, que tá aparecendo agora para você? uns post-it, a vida Tá, pré-mortal, a queda. tá, é aí Não sei se que era eu só tava. para mim, desculpa interromper de novo. Ai, faz Não, falta a não, mãozinha levantada? não, fica tranquila, pode falar, tá? Ah, tá vendo aqui agora, né? Sim, sim, sim. Tá, beleza. Então, aí nós temos os reinos de glória. Então, o plano, né, do Pai Celestial, o plano de redenção é basicamente esse aqui. Nós fomos criados antes de vir para essa terra, né? A terra, então, foi criada e o homem, e aí, então, a queda foi introduzida, ou seja, eles usaram o livre-arbítrio deles para se tornarem corpos mortais e trazerem os espíritos da pré-mortalidade para a vida mortal. Na vida mortal, nós temos, então, a morte. E a morte e por ter a morte, nós temos também a ressurreição. E a ressurreição veio por direito para toda a humanidade, devido ao sacrifício expiatório. E após a ressurreição, nós teremos o período em que vamos ser julgados, né, por nossas obras, e nós vamos então ser categorizados, né, entre os reinos de glória aqui, beleza? Então é basicamente isso. Então, na regra de fé 1:3, fala: cremos que, por meio da expiação de Cristo, toda a humanidade pode ser salva por obediência às leis e ordenanças do Evangelho. Então, olha que interessante. De acordo com essa regra de fé, o que a humanidade precisa para ser salva? E aí? O que a humanidade precisa para ser salva? Seguir as leis.
que nós Só, aprendemos né? dentro do Evangelho e passar pelas ordenanças ainda que são feitas, né, dentro da igreja, dentro do Que está Evangelho, né? dentro, Esses que tá compromissos. dentro de obediência às leis e ordenanças, né, Leide? É simples. Eu Por só isso é difícil preciso. explicar pela simplicidade, a gente fica só repetindo a mesma coisa. A gente, É a gente tenta incrível, né? explicar, mas acaba só relendo o que já está escrito, o que já está explicado. Exatamente, exatamente. Então, quando as pessoas perguntam para a gente, né? O que precisa para ser salvo? Você tem que obedecer às leis e às ordenanças do Evangelho. Ponto. Não tem mais nada além disso. Não existe um atalho, não existe uma forma diferente de pensar. É só obedecer às leis e às ordenanças do Evangelho. E olha, e ele fala aqui: cremos que toda a humanidade pode ser salva. É possível que toda a humanidade seja salva. Basta que toda a humanidade use do seu livre-arbítrio, obedecendo às leis e obedecendo às ordenanças do Evangelho. Nós viemos para esse mundo para sermos agentes, não para sermos passivos, né? Nós cometemos a ação, a gente não recebe a ação. Por isso que de todas as criações, nós somos a criação que vamos ser exaltadas, e vamos ser deuses e vamos continuar né, o nosso progresso eterno ainda depois de sermos exaltados. Por quê? Porque nós somos, de todas as criações de Deus, nós somos a única que não recebe a ação. Nós é que fazemos, nós é que realizamos, nós é que agimos. Nós agimos sobre as outras coisas, sobre as outras criações. E as outras criações recebem a ação de nós. Por isso que nós vamos nos tornar deuses. O presidente Howard W. Hunter, ele fala: convida os membros da igreja a seguirem com mais atenção o exemplo de Jesus Cristo. Então, ele está falando aqui que nós precisamos seguir com atenção o exemplo da vida de Jesus Cristo. E como que eu vou seguir com atenção o exemplo de Jesus Cristo? Estudando a vida de Jesus Cristo. Não existe outra forma. Eu preciso entender a vida dele, quem foi ele, os feitos dele, para que eu possa ser como ele é também. Então, como a gente já tem falado desde o começo, né, do dia de hoje, tudo muito simples, tudo muito básico, tudo muito aprendível, né? A gente aprende e aprende tão rápido às vezes e é tão simples que a gente nem acredita. Na verdade, muitas das vezes, nós é que dificultamos. Deus facilita para nós e nós pegamos aquilo que é fácil e ainda conseguimos dificultar. Por Ele essa nos ama de tal. simplicidade, essa simplicidade não quer dizer que não é sagrado, né? E não quer dizer que não é difícil, né? Não é difícil de entender, mas assim, trilhar o caminho do evangelho não é fácil, mas ele é Sim. simples de entender. E Uhum. quando a gente percebe isso, quando a gente senta com crianças, quando a gente tem chamados que envolvem crianças, a gente percebe muito essa simplicidade do evangelho. As crianças, quando a gente lê ou pede para elas lerem ou explicarem, ou não o que elas acham, elas explicam tão simples quanto foi ensinar, quanto é o evangelho. Mas ele é sagrado, mesmo por ser simples, é muito sagrado. Nós somos seres sagrados para o Senhor. O Senhor nos considera verdadeiros tesouros sagrados para Ele. E também não é fácil seguir o caminho do Evangelho, porque, infelizmente, nós temos o nosso corpo e eu chamo assim as maledetas tentações que nós temos pelo meio do caminho. Isso é difícil, mas a simplicidade do Evangelho é bem clara mesmo.
Exatamente. Talvez seja por isso que seja difícil de seguir, né? Sim, verdade. É, muitas vezes, né, a gente rebusca tanto, né, a nossa forma de viver o evangelho, que nós mesmos é que tornamos difícil o viver do evangelho para nós mesmos, né? Tem vezes que a gente vê algumas pessoas com dificuldades, né? E a gente não consegue entender por que é tão difícil para ela viver. Mas talvez ela tenha a estrutura que ela montou de vida dela, ao invés de ter facilitado ela de viver o evangelho, na verdade dificultou. E é isso que ela precisa, que a gente, todos nós, precisamos observar, né? Se eu decidir ser uma discípula de Jesus Cristo, eu preciso copiar a vida dele. Eu preciso ser como ele é. Só que como que eu vou copiar a vida dele se eu não vivo do jeito que ele vivia? Se eu não perdoo as pessoas, eu não ajudo ninguém, eu sou egoísta, eu não quero casar, ou eu não aceito a morte de um ente querido, eu viro inimigo de Deus, etc., né? Me rebelo contra os meus líderes, porque os meus líderes não são inteligentes ou são muito humildes ou sei lá o quê, né? Então, esse tipo, e tudo isso é sentimento do corpo, né? São sentimentos que vêm com o nosso corpo mortal, é o nosso homem natural. E isso nos distancia daquele nosso grande propósito, que é ser como Jesus Cristo é, né? É, eu tive uma experiência, né, recentemente, só para a gente terminar aqui, tá bom? Eu vou só prestar meu testemunho. É, eu teve uma pessoa que fez algo muito ruim para mim, né? Era uma amiga minha e nós éramos muito amigas e ela fez algo que me magoou profundamente. E eu não conseguia mais falar com ela. Eu fiquei muitos meses sem conseguir falar com ela. E aí, com isso me maltratando tanto que eu já não estava mais conseguindo frequentar o templo direito, eu não estava conseguindo tomar sacramento, eu não estava conseguindo nem desenvolver o meu chamado, enfim, minha vida estava um caos, porque eu não conseguia perdoar ela de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu passava por ela, não falava com ela, enfim, eu tinha raiva dela mesmo. Era um sentimento que eu nunca tinha sentido antes por outra pessoa. E eu não conseguia, eu comecei a fazer jejum, comecei a orar, porque eu estava precisando me livrar daquilo e eu não conseguia de jeito nenhum. Um dia eu estava no quarto, lendo as escrituras, estava estudando as escrituras, e aí o meu esposo entrou e aí a gente começou a conversar, e eu me desabei em choro, né? Pedi ajuda para ele. Falei, eu preciso de ajuda, eu não consigo perdoar ela. E eu não sei por que eu não consigo perdoar ela. Talvez porque eu amava tanto ela e não esperava aquilo, que me magoou realmente tanto que eu não consigo perdoar. Talvez seja por isso. E aí ele deu o exemplo de Jesus Cristo, né? Ele falou, amor, Jesus Cristo, ele nos trata com compaixão todos os dias. Todos os dias o Senhor nos trata com compaixão. E nós precisamos tratar as pessoas com compaixão também. Você precisa estudar um pouco sobre isso, sobre como o Senhor tratava as pessoas. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Ele saiu e eu fui. E eu, beleza, fiquei pensando e matando na minha mente sobre isso que ele falou. E aí eu procurei, lá no Guia de Estudo das Escrituras, o que significa compaixão. Eu gosto muito de ler o Guia de Estudo das Escrituras, sabe? E aí eu fui procurar compaixão, eu não ia falar sobre isso, mas eu senti vontade de falar agora. E aí, deixa eu procurar aqui, compaixão. E aí, quando eu procurei compaixão lá no Guia de Estudo das Escrituras, dizia bem assim, ó. Nas Escrituras, a compaixão significa literalmente sofrer com o outrem. Também quer dizer demonstrar simpatia, piedade e misericórdia por outra pessoa. E aí me veio na mente, sabe o quê? Que compaixão significa tratar o outro como ele não merece, na maioria das vezes. E é desse jeito que o Senhor me trata. Muitas vezes eu não merecia a misericórdia dele.
Eu não mereci que ele me amasse como ele me ama, eu não mereci as bênçãos que eu recebo como eu recebia dele, principalmente naquele momento que eu estava nutrindo dentro do meu coração um sentimento ruim contra uma outra filha dele. Imagina como ele não devia estar triste comigo naquele momento, né? E como ele não devia. Talvez ele queria dizer para mim assim: Poxa vida, Karen, tantas vezes você não mereceu e eu mesmo assim te abençoei. Tantas vezes você não mereceu e mesmo assim eu te peguei no colo e te amei e esperei que você retornasse para mim. E por que que tu não pode fazer isso pelos outros também, né? Esse momento caiu a ficha na minha mente, né? Nesse momento eu entendi que eu precisava entender de verdade o que era compaixão, que era o sentimento que Deus tem por mim hoje, né? Na maioria das vezes eu não mereço do jeito que ele me trata e mesmo assim ele me trata bem. Ele me ama, ele me consola, ele me carrega no colo, ele me abençoa. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu devo a ele, né? Então, e eu não mereço isso. Com certeza eu não mereço, mas eu tenho porque ele me ama. Então eu preciso amar também os filhos dele. Errar é humano, né? A gente erra. A gente erra muitas vezes durante toda a nossa vida nós vamos errar, né? E nós precisamos continuar amando as outras pessoas, mesmo que elas errem conosco, porque é desse jeito que o Senhor nos trata também. Então, muitas vezes, coisas que eu faço, que eu devo ofender ao Senhor, com certeza, às vezes, coisas que eu não me dou conta, e mesmo assim eu ofendo ele continua me amando. Ele não fica com raiva de mim, ele não vira as costas para mim, ele não deixa de falar comigo nunca. Eu também não posso fazer isso. E a partir desse momento eu entendi, né, que eu precisava chamar ela e conversar com ela. E eu pedi perdão, porque eu tava errada. Quem estava errado ali naquele momento era eu, né? Eu precisava estar acima do meu sentimento ruim, porque não é aquilo que eu preciso, que eu posso sentir. Eu não posso. Se eu sou uma discípula de Jesus Cristo, como eu vou sentir algo ruim? Eu não posso ter sentimentos ruins. Eu preciso copiar a vida de Jesus Cristo, ser como ele é. E não é fácil. Como a Lady falou, embora seja uma coisa muito simples, não é fácil de viver. Não é nada fácil. Mas é nesses momentos em que nós mostramos quem nós realmente somos. É nos momentos de dificuldade. Então, eu gostaria de deixar meu testemunho hoje, né? De que copiar a vida de Jesus Cristo é simples, mas não é fácil. Viver o Evangelho é simples, mas não é fácil. Frequentar o templo é simples, mas não é fácil. Porém, a recompensa é eterna, é maravilhosa e faz toda a diferença na nossa vida. Eu deixo esse meu testemunho e esse encontro, essa aula, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Gente, quem pode fazer a última oração, então? Eu vou parar de gravar